prosseguimento aqui, a gente tem um tema agora que é assistência farmacêutica, como está estruturado, tá? Primeiro, são dois palestrantes, então, no final dos dois palestrantes, que eu vou abrir para as perguntas. A primeira palestrante é a Raquel Guimarães. Por favor, Raquel, pode abrir sua câmera e seu microfone. A Raquel, Bom, ela é... bom dia, pessoal. Bom dia. A Raquel é gerente de atendimento aos clientes da saúde da Prospectiva Public Affairs Latam. É responsável pela análise da inteligência governamental, elaboração de estratégias de defesa de interesses junto ao executivo e legislativo. Trabalha na Prospectiva desde 2015, com atuação em âmbito federal e subnacional. Foi presidente da Estratégios, é isso mesmo? Estrategos, desculpa. Empresa Júnior de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, da UNB, liderando projetos de análises políticas, e pesquisas parlamentares. Graduada em Ciências Políticas pela UNB, onde participou do grupo de pesquisas sobre democracia e desigualdade. A palavra é sua, Raquel, fica à vontade, tá? Muito obrigada, pessoal. Já aproveitar para agradecer o convite aí em nome das meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Bom, então Sim. vamos começar aqui. A ideia, como as meninas já falaram, é a gente trazer um pouco os conceitos da assistência farmacêutica. Eu vou fazer essa primeira parte, vai ser uma parte mais básica para a gente entender da onde que vem esse conceito, como que surgiu, o que que impacta no nosso dia a dia, e depois o Lionel vai vir aí com uma parte mais prática de como que isso funciona mesmo ali dentro do ambiente da saúde. Que eu vou pular, que já fui super bem apresentada. Então, vamos começar aqui. Afinal, o que que é assistência farmacêutica, né? Então, que nome é esse? O que que se impacta na nossa vida? Então, são as ações de políticas públicas voltadas para a saúde que têm o medicamento como insumo essencial. Então, envolve todo o processo aí até o medicamento ser selecionado pelo sistema de saúde, dele ser disponibilizado pelo sistema de saúde, toda a logística, a aquisição, a distribuição, você garantir que aquele medicamento ele tem qualidade, ele tem impacto positivo na vida do paciente. Então, a assistência farmacêutica, ele pega todo esse ciclo, desde você identificar o medicamento, incorporar ele dentro do sistema de saúde e fazer com que esse medicamento chegue na ponta ali para o paciente. É uma parte da política pública do SUS que envolve aí todo esse tratamento com foco no medicamento que vai chegar ao paciente de fato. E quando a gente olha aqui para o histórico da assistência farmacêutica, a gente vai ver que é um termo que já é muito antigo, quando a discussão é relacionada à saúde, existe mesmo antes da Constituição Federal de 88, da própria lei do SUS, que a Débora estava comentando. Foi lançado aí em 1971, quando o governo criou a Central de Medicamentos, e vocês vão ver também que acho que é um ponto interessante que casa muito com o que a Débora falou, que a gente vê que esse termo assistência farmacêutica e a política de assistência farmacêutica, ele vai sendo atualizado ao longo do ano. Então, ele não é um termo que ele ficou estável, ele vai sendo ali trabalhado e adaptado junto com as próprias necessidades do SUS. Então, ele vai sendo discutido com a sociedade e o próprio governo ali vai fazendo ajustes de acordo com a necessidade da população e a necessidade do próprio sistema de saúde mesmo. Então, acho que aqui, só para a gente fazer um breve histórico para entender um pouco melhor esse conceito, em 71, ali, o governo tinha essa central de medicamentos, que era como que o governo fornecia determinados tipos de medicamento para a população sem condição econômica para adquirir, e ele era feito todo de uma forma centralizada. Então, o governo adquiria e distribuía esses medicamentos, independente de quais tipos que eles eram. Já com a promulgação da Constituição Federal, a saúde ela passou a ser entendida como um direito social e de todos os cidadãos, como a Débora muito bem explicou. Então, a gente vê que essa assistência farmacêutica ela passa a ser incorporada pelo sistema de saúde, pelo próprio conceito do SUS, e ela vai entrar ali como uma política que também é de todos os brasileiros. Ela faz parte desse entendimento aí do que é o SUS e como que o SUS tem esse impacto na vida da população. E também com a Constituição Federal de 88,
a saúde passa a ser entendida não só como uma responsabilidade da União, mas passa a dividir isso com os estados e o Distrito Federal e também com os municípios. Com a promulgação aí da Lei Orgânica do SUS, a própria formulação da política de medicamento e assistência terapêutica, inclusive a farmacêutica, ou seja, essa disponibilização dos medicamentos, eles passam por lei a se tornar aí um dos eixos de atuação do SUS. Então, isso fica registrado. Antes a gente estava falando ali de um programa de governo que disponibilizava esse medicamento para determinados tipos de população, e agora não, a gente passa a incorporar isso dentro da lei do SUS. Então, essa assistência farmacêutica, ela passa a ser disponibilizada ali para todos os brasileiros, dentro desse entendimento de que saúde é um direito, é um direito social e que todos os brasileiros têm direito a ter uma saúde de qualidade. Já aqui em 98, é criada a Política Nacional de Medicamentos, então eles definem as diretrizes dessa política, o que está englobado dentro dessa política de medicamentos. Então, eles passam a entender aí o governo e o Ministério da Saúde, que faz parte, é uma finalidade da política, você garantir a segurança, a eficácia, a qualidade daqueles medicamentos, você promover o uso racional desses medicamentos, então também não é você distribuir medicamento, você tem que ter critérios para essa população ter acesso a esse tipo de medicamento e você garantir de fato que essa população tenha acesso àquele medicamento. Então, você coloca ali dentro da política, você define quais são os medicamentos que a população tem acesso, você garante que aqueles medicamentos têm qualidade, têm eficácia comprovada, e você garante que eles vão, de fato, chegar até a população. E junto com essa Política Nacional de Medicamentos, foi adotado também a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Ela é usada até hoje pelo Ministério da Saúde. É uma lista que o Ministério da Saúde disponibiliza, que ele atualiza periodicamente, e que ele vai dizer ali quais são esses medicamentos que estão disponibilizados para a população brasileira dentro da política aí do SUS. E a RENAME, ela é usada até hoje, ela guia ali os medicamentos que vão fazer parte, que a população vai ter acesso. Já em 2003, foi feita a primeira Conferência Nacional de Medicamentos, foi quando teve aí um dos debates com a sociedade civil sobre assistência farmacêutica. Então, também vou retomar um pouquinho a fala da Débora aqui, que é quando a gente vê que a sociedade civil ela precisa fazer parte do SUS, faz parte da legislação do SUS esse debate com a sociedade. Acho que quando a gente pensa assistência farmacêutica, esse é um dos exemplos, né? Então, foi feita aí a primeira conferência dos medicamentos, e foi quando o governo parou para ouvir a sociedade, então, como que funciona a assistência farmacêutica, o que dá certo, o que não dá certo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, quais são os gargalos que a gente tem, como que a gente pode avançar nesse sentido. E aí, no ano seguinte, um dos resultados dessa conferência foi a publicação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que ela incorpora a assistência farmacêutica no SUS como uma política pública. Então, passa a entender aí que a assistência farmacêutica ela é fundamental para nortear as políticas setoriais. Então, quando a gente está falando aí de uma política de assistência básica ou de assistência ou de atenção especializada, ou uma política voltada, por exemplo, para doenças crônicas, a assistência farmacêutica ela vai fazer parte dessa política e ela vai dar as diretrizes ali também como parte desse tratamento. Já em 2006, foi publicado aí os Pactos pela Vida em defesa do SUS e de gestão, que foi quando o SUS entendeu aí, né, o SUS, o governo, que era importante esse financiamento da assistência farmacêutica ter uma responsabilidade não só da União, mas ele deveria ser dividido com estados e municípios, assim como acontece com toda a política do SUS. Raquel, E aqui, oi, pode falar. só te avisando que faltam 10 minutos, tá bom? Tá bom, perfeito, obrigada. Imagina. E aqui, já em 2007, foi quando teve o regulamento da transferência desses recursos. Então, ele estabelece ali formas de financiamento com 3 componentes: o componente básico, componente estratégico
e o componente especializado, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, eu trouxe um pouco essa linha do tempo, que, claro, ela não está super exaustiva, acho que eu tentei pegar os principais marcos, para vocês verem que a assistência farmacêutica ela vai evoluindo junto com a lei do SUS, junto com a política pública de saúde, junto com uma discussão com a sociedade. Então, ela é realmente parte aí do que a gente entende como uma saúde pública, inclusive prezando por uma saúde pública de qualidade. E aí, quando a gente entra para pensar esses blocos da assistência farmacêutica, eles são uma grande organização de como o governo faz essa assistência farmacêutica, quem paga por essa assistência farmacêutica, e ela define as responsabilidades ali. Então, o que é responsabilidade da União, o que é responsabilidade dos estados e o que é responsabilidade dos municípios. Quando a gente pensa o componente básico, que é o primeiro deles, são os medicamentos para agravos prevalentes e prioritários da atenção básica. Então, são aqueles que têm um amplo alcance dentro da população, como é o caso, por exemplo, de analgésicos, contraceptivos, antiácidos, antidepressivos. Eles têm um financiamento tripartite, ou seja, eles são de responsabilidade ali, quem financia esses medicamentos é dividido entre a União, os estados e os municípios, e eles são adquiridos pelos municípios. E aqui eu vou abrir uma ressalva fundamental, que isso é com exceção das insulinas e dos contraceptivos. Por quê? O governo definiu estrategicamente que tanto as insulinas como os contraceptivos, eles seriam adquiridos pela própria União. Então, é uma estratégia do governo, até de negociação de preço, negociação de compra, como são aí medicamentos que têm um amplo uso e um amplo respaldo na população, por questões de logística e de compra, o Ministério definiu que o governo federal faria essa compra e distribuiria ali para os municípios. Então, essa é uma exceção dentro do componente básico. Já quando a gente pensa o componente estratégico, são medicamentos e insumos para diagnóstico e tratamento de agravos com perfil endêmico de alto impacto socioeconômico. E, no geral, eles estão contemplados em programas estratégicos do SUS. Ou seja, é o caso ali de influenza, malária, tuberculose, hepatites virais. Recentemente passou a incluir também políticas de alimentação e nutrição, hanseníase. Então, são áreas estratégicas para o governo de manter esse controle e que elas têm esse alto impacto socioeconômico. Aqui o financiamento é responsabilidade da União, então a União que é responsável por financiar esses medicamentos e também por adquirir esses medicamentos. Então, a União, ela paga e ela também ela é responsável pela compra ali desses medicamentos de forma geral. Já o componente especializado são os medicamentos de alto custo, que são considerados essenciais para tratamentos mais complexos. E eles devem ter suas linhas de tratamento especificadas em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Então, aqui os exemplos que a gente trouxe por exemplo, para fibrose cística, artrite reumatoide, doença de Parkinson, hipertensão arterial e pulmonar. E o financiamento desses medicamentos, eles são tripartite, ou seja, é de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, dependendo desse tipo de medicamento. Então, tanto o Ministério da Saúde, CONAS, CONASEM, eles fazem essa discussão na Comissão Intergestores Tripartite, na CIT, e eles definem ali de quem que vai ser aquela responsabilidade. E o mesmo acontece para a aquisição. Então, essa aquisição ela pode ser feita direto pela União ou ela pode ser feita também por estados e municípios, a depender do medicamento. Aqui, quando a gente olha a questão do orçamento do Ministério da Saúde, esse é um gráfico atualizado que a gente vê aqui quanto que o governo está disponibilizando e pensando para o gasto para cada componente da assistência farmacêutica. Então, é uma série histórica aí com base na lei orçamentária anual do Ministério da Saúde. Então, a gente vê que o componente estratégico, ele é o que tem o menor valor, esses números estão em bilhões, tá, pessoal? E ele se manteve estável ali por muitos anos, mas agora em 2023 ele teve um aumento significativo. O componente básico, ele também teve um aumento de 2021 para 2022, em 2023 ele cai um pouquinho,
E o componente especializado, por ser medicamentos de alto custo, ele tem um valor mais alto. Então, a gente também vê aí que de 2022 para 2023, ele teve um aumento mais significativo. Acho que um ponto importante é que o governo, de uma forma geral, não tem uma política clara de priorização para avaliar essas tecnologias. Então, esse é um debate que já acontece no Ministério da Saúde há algum tempo. Em outros países, você tem o governo deixa claro quais são as áreas que eles precisam atacar, então, que eles vão priorizar. E isso dialoga com o orçamento do Ministério da Saúde. Não é o caso aqui do Brasil ainda. Então, mais para frente, vocês vão ouvir um pouquinho aí sobre a Anvisa, sobre Conitec. Então, isso vai ficar mais claro, porque a Conitec hoje ela responde muito por demanda e por submissão de incorporação. Então, não necessariamente isso dialoga com o orçamento, e esse é um dos problemas que a gente entende que tem aí nessa definição de valores do Ministério da Saúde. E, além disso, um outro problema também que a gente tem vem de um cenário aí de país com algumas restrições orçamentárias, e a gente tem visto aí tecnologias cada vez mais inovadoras, cada vez mais tecnológicas, e logo muitas vezes mais caras. E isso é um desafio para o sistema, porque o sistema já precisa conciliar ali todos os eixos de atenção à saúde. Hoje fala-se muito da demanda reprimida que o sistema de saúde vai ter que lidar aí mais para frente também. Então, acho que esses são para ilustrar um pouquinho dos desafios que a gente passa. E aí, só para fechar, a gente também trouxe esse slide de farmácia popular, que também acho que tem um impacto muito grande para vocês. O programa Farmácia Popular, ele é um braço da assistência farmacêutica, então ele faz parte ali do componente básico, e foi uma forma que o governo criou ali lá em 2004 para garantir o acesso da população a medicamentos para doenças prevalentes. Então, o governo ele faz uma parceria com as farmácias privadas para essa compra e essa distribuição desses medicamentos, e ele fica como responsável por aquela política. Então, para você definir o orçamento que vai ser destinado para esse programa, quais os medicamentos vão estar incluídos nesse programa, e ele tem um impacto social muito grande, porque ele desonera ali os gastos das famílias e fortalece a atenção básica. Então, ele evita ali que desfechos mais graves possam acontecer mais para frente. Aqui a gente também trouxe esse histórico de orçamento do programa Farmácia Popular. Vocês devem ter acompanhado no ano passado que a previsão orçamentária enviada pelo governo tinha caído bastante, então tinha caído significativamente, mas com a PEC de transição, o governo eleito conseguiu recompor aí parte desse orçamento e até aumentar um pouco. Então, isso é de responsabilidade da União e inclui diversos medicamentos da atenção básica, como próprios medicamentos para diabetes, mas também asma, hipertensão, glaucoma, osteoporose, e outros medicamentos que a população tem acesso. Então, esse é considerado aí um dos principais programas de sucesso do governo atualmente dentro da assistência farmacêutica. Pessoal, da minha parte era isso. Eu vou ficar aqui até a parte do Leonel também para responder as dúvidas de vocês. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, eu espero que tenha ficado aí um pouquinho mais claro essa parte de conceitos da assistência farmacêutica no geral. Te agradecer, Raquel. Muito legal sua palestra. Já aprendi mais coisas eu como farmacêutica, né? E a gente vai dar continuidade no final do Leonel, a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, vou chamar o Leonel agora, Leonel Almeida, para falar sobre assistência farmacêutica na prática, né? Como que é na prática. Leonel é colega meu farmacêutico também. Ele é doutorando em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná e farmacêutico, gestor da assistência farmacêutica de Porto Alegre